Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é mais uma análise especial do canal. Hoje falaremos aí sobre as ações de Banco do Brasil, BBAS3. Para quem não conhece aí como é que funciona as análises especiais aqui no canal, a gente sempre escolhe um ativo e fala do gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário. Ou seja, a gente basicamente aí passa por todos os perfis de investidores, desde longuíssimo até curtíssimo prazo aqui dentro dessa análise, passando aí onde poderiam abrir compra, venda, posicionamento de objetivo, de stop, enfim, dependendo do ativo e do cenário como um todo, tá? Então, é um conteúdo aí disponível para membros do canal, só que em algumas semanas específicas eu acabo produzindo aí para pessoas que não são membros do canal poderem conhecer também, ou seja, eu deixo esse vídeo em aberto. No caso de Banco do Brasil, estou deixando ele em aberto aí para você que não é membro poder conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, tá legal? Então, já indo direto aí para o gráfico, vamos falar aí das ações de Banco do Brasil. Começando aqui, deixa eu ver se consigo colocar maior primeiro. Consegui. Então, começando aqui pelo gráfico anual, pessoal, das ações de Banco do Brasil. Nesse ano aí, BBS3 subindo 3,8%. No ano ali de 2023, o papel subiu quase 74%. Foi o banco mais forte aí, praticamente, da nossa bolsa. Tem sido, inclusive, o banco mais forte aí da nossa bolsa. E confirmou um pivôzinho de alta aqui também no gráfico anual, tá? Então, a gente teve aí o pivô sendo confirmado, então a gente ainda tem a expectativa de continuidade deste movimento. Não vou nem pegar aquela outra mínima ali do Covid, tá? Que seria essa daqui. Eu vou pegar da mínima deste fundo. A gente ainda tem alvo, então, em termos de gráfico anual, longuíssimo prazo, a região dos R$ 77,46. Esse preço aqui, esse valor aqui, pode se ajustar por conta de dividendos, de juros sobre capital próprios que forem sendo pagos no decorrer do caminho, tá? Esse número aqui ele pode ir caindo aos poucos, mas neste momento esse seria o alvo, R$ 77,46. Mesmo que tenha o pagamento de dividendos, se você vier aqui no gráfico e jogar essa FIBO, projeção clássica aí da FIBO, vai indicar o mesmo lugar, tá? Vai ter um preço diferente se houver aí pagamento de dividendos, mas vai ser a mesma região, tá bom? Então, você pode voltar aqui depois e jogar sem problema nenhum, não precisa guardar fielmente esse valor. E depois, sendo bem mais otimista, teríamos a região dos R$ 116 aí como alvo para ser testado nos próximos anos, tá bom? Isso só anula a expectativa de testar esses dois níveis mencionados se voltar aí para baixo do fundo, aqui na região dos R$ 20,90. Portanto, para quem está posicionado aí no gráfico anual, não tem motivo de saída, vale a pena ficar posicionado, tentando pegar a continuidade desse movimento nos próximos anos ainda, tá? Isso significa que só vai ter ano positivo aí no meio do caminho? Não, tá? Não significa isso. Mas que estamos dentro de um movimento de alta a favor de uma tendência de alta muito bem definida. Falando de gráfico quadrimestral aqui, esse vídeo é bem objetivo, tá, pessoal? A gente vai falando realmente aí, faz sentido tá comprado ou não, enfim. Gráfico quadrimestral aqui, 84D. A gente teve uma sinalização de fundo sendo apresentada, ficou mais claro aqui no gráfico quadrimestral. O pivô de alta que eu comentei do anual está aqui também. E a expectativa segue ainda positiva. Então, se a gente pegar aqui também a projeção, sem pegar a mínima do Covid, tá? Vai ser praticamente aí a mesma, porque a mesma mínima e o mesmo rompimento. Tá? Então, a gente ainda pode ter aí alguns quadrimestres tentando buscar essa região. Isso significa que todos os quadrimestres serão positivos? Não. Inclusive, a gente pode ter alguma correção aqui no meio do caminho. Suporte mais relevante é a região dos R$ 40, que é a região aí da média móvel e também de topos anteriores aqui. Então, se de repente aí, o papel resolver corrigir aqui num gráfico quadrimestral, a gente poderia ter realmente aí Banco do Brasil vindo na região dos R$ 40. A gente tem algum sinal para isso nesse momento? Não, nenhum sinal. Inclusive, o último quadrimestre fechou muito forte aqui, com uma alta aí de 23% praticamente. Começou corrigindo esse, caindo 3,25%, mas segue dentro do movimento altista, depois do pivô de alta, enfim, segue firme e forte. Para quem está dentro, vale a pena manter a posição. Para quem está fora, não tem muito o que fazer, vai ter que aguardar realmente alguma correção quadrimestral para poder gerar uma nova sinalização de compra. Ou seja, pode ser que você espere, né, às vezes até um ano aí para poder abrir uma posição em Banco do Brasil, tentando ficar posicionado aí por alguns quadrimestres. Então, de repente, vale a pena você olhar para algum outro tempo gráfico. Por exemplo, um gráfico mensal.
Aqui a gente vê realmente um movimento esticado também, deixa eu tirar essa figura aqui agora. A gente também vê um movimento esticado na máxima histórica, já são aí basicamente, desde que corrigiu aqui esses 3 candles, já foram basicamente 1, 2, 3, 4, 5 para 6, contando com esse, 6 meses aí dentro de um movimento de alta, com mínimas ascendentes aqui sendo apresentadas. Então, realmente, aí, se a gente pegar o último movimento, então, foram 15. Então, bem esticado aqui, Banco do Brasil, no médio a longo prazo, seria natural se de repente a gente visse alguma correção sendo apresentada por aqui. O suporte mais relevante está bem mais acima, está na região dos R$ 48,70. Também aí seria natural se viesse, tá? Para poder abrir uma possibilidade de compra nos próximos meses. Então, portanto, para quem está comprando, para quem está de fora e tem interesse em entrar em Banco do Brasil, vale muito mais a pena ficar atento aí para um gráfico mensal, que você pode acabar entrando, um exemplo, daqui 4 meses, 5 meses, ao invés de esperar um ano para poder entrar aí na posição, tá? E às vezes até com stop muito maior ali no gráfico quadrimestral. O gráfico mensal acaba te possibilitando esse stop menor, né? Com uma relação risco-retorno mais favorável aí dentro da compra. Então, aqui faria mais sentido você aguardar aí realmente por essa correção. Para quem já está dentro, vale a pena aí colocar um stop abaixo da mínima do mês passado, protegendo já a posição, então seria o stop nos R$ 54,25, ou se quiser aí utilizar de opções, não quer pular aí da posição, mas quer proteger, de repente se começar aqui um processo de correção, pode utilizar aí, sejam operações estruturadas ou a compra de put a seco, enfim, da maneira como vocês acharem aí mais viável para vocês. A gente tem parceria, todos vocês já sabem, inclusive está ali em cima o oferecimento, né? A gente tem parceria com a Blue 3 Investimentos, então se você tem aí Banco do Brasil na sua carteira, você gostaria de fazer alguma proteção, você pode falar com o seu assessor, com o seu broker, ele vai conseguir te auxiliar da melhor forma possível, caso você não tenha aí conhecimento com opções, tá? Nunca mexeu, ou sabe mais ou menos, mas não sabe operacionalizar isso, não tem problema nenhum, você por um curso ali com um escritório, enfim, você pode acabar aí se protegendo, tá? Nas ações aqui de Banco do Brasil. Não estou dizendo aí para vocês que tem que vender ou que é algo nesse sentido, tá? Tecnicamente, tá? O que eu faria, eu Kaique, colocar um stop de proteção, principalmente se eu já comprei há um bom tempo, tá, pessoal? Deixaria um stop de proteção aqui, tá? Ou então faria uma estruturada aí para me proteger um pouco aqui dessa queda e ainda continuaria posicionado no papel, tentando pegar uma continuidade aí na sequência, tá? Mas de qualquer forma, vocês podem utilizar aí, como eu mencionei, tanto de opções ou manter a posição se vocês quiserem. Suporte mais relevante, R$ 48,70, tá? Esse seria o caminho aí mais provável a partir de um sinalzinho de topo que possa vir a ser apresentado aí nos próximos meses. Pegando aqui, se a gente pegar a projeção, tá? A gente teve aí o primeiro alvo sendo acionado aqui no mês passado, nos R$ 56,69. É possível que a gente tenha algum movimento mais travado aqui, então, nos próximos meses. E depois dessa possível correção, se não perder tendência, se manter aí realmente firme e forte, né, pressão compradora ainda, o próximo alvo seria a região dos R$ 71,11. Então, para quem está de fora, aguardando aí por essa entrada, daria para buscar aquela região na sequência após um novo sinalzinho de alta. Um fundo ascendente, um pivô de alta sendo confirmado, de repente após alguma lateralização por aqui, tá? Faria sentido aí. Beleza? Então, em termos de médio prazo, seria essa aqui a recomendação. Semanal. O papel aí apresentou um movimento de alta, tá? Não veio tão limpo, tão interessante como vinha anteriormente, com candles mais cheios, né? Corpo realmente apresentando aqui no movimento de alta. Olha só, aqui a gente tem bastante semana em formato de doji, né? Ou candles bem pequenos, tá? Se a gente der um zoom, realmente, assim, aí a gente começa a ver alguns corpos aqui de candle. Mas, enfim, não foi tão legal assim, em termos de força de tendência, tá? Falando de gráfico semanal aí, mas a gente teve esse movimento a favor aí dos compradores. Veio aqui agora testar a região da média móvel, a última vez que testou foi lá na semana do dia 30 de outubro, na última semana, então, de outubro de 2023. Depois disso, passou aí 100 dias até testar novamente aí a região da média móvel do semanal. Testando aqui, é possível que a gente ainda tenha alguma sinalização de alta sendo apresentada por aqui na semana que vem. Então, para quem tem interesse, por exemplo, em compra de curto a médio prazo, por algumas semanas, abre a possibilidade de compra essa superação de máximo, dos 57,78.
a gente não tem nenhum sinal negativo, apesar de estar esticado no mensal, a gente ainda não tem nenhum sinal negativo, que eu comentei com vocês, que seria uma perda de mínima no mês anterior. E é possível que a gente não tenha realmente sendo apresentado. Então, para quem tem interesse em compra de médio prazo, 57,79 seria a compra, com stop ali embaixo de 55,13, tentando pegar aí um novo movimento de alta. Alvos aqui para o gráfico semanal. Um rompimento aqui de tudo, teria alvo ali no 62,61 e depois, sendo mais otimista, a região do 65,12, tá? Esses seriam os alvos aí a serem testados aqui em Banco do Brasil para quem realizar aí essa compra. Enquanto não acionar o stop na perda do fundo, caso confirme de fato o fundo mais o pivô, esses seriam os alvos aí a serem testados, tá legal? Para quem está posicionado ainda em Banco do Brasil pelo gráfico semanal, é possível aguardar aí o fechamento dessa semana e deixar um stopzinho aqui embaixo na semana que vem. Se não gerar o fundo e vier e perder nova mínima, aí é possível que a gente tenha aquela correção de médio prazo. E aí faria sentido pular fora aqui, tá bom? E por fim, no gráfico diário, a gente tem realmente aí já uma tendência mais indefinida, com viés mais negativo, apesar aqui da alta apresentada no dia de hoje. O papel já veio aqui a trabalhar entre as duas médias no curto prazo, curtíssimo prazo aí, né? Então, eu não teria aberto essa compra, pode até caminhar, tá? Mas eu prefiro aguardar pela compra do semanal, porque tá entre as médias aqui pode gerar bastante volatilidade, então aqui eu preferiria não arriscar. Tá? Onde eu arriscaria compra novamente? Se voltar para cima da média, voltar para cima de R$57 aí e gerar um novo sinal de alta. Aqui me chamaria um pouco mais de atenção, sim. Tá? Mas enquanto trabalhar dentro aqui das médias, eu prefiro ficar de fora por conta da quantidade de sinais negativos que eu já vi aí em média acontecerem, negativos não, falsos sinais acontecerem aí entre as médias. Então eu prefiro acabar ficando de fora, é como se fosse realmente algo do meu operacional, da minha metodologia de entradas e seja de compra ou de venda nas operações, tá? Então realmente aí a região dos R$57 é o que manda para mim, para eu ficar de olho mais em compra. E para venda? Bom, a venda seria realmente isso, por exemplo, já vier perder aqui a mínima deste candle, perder a região dos 55,13, já seria uma possibilidade aí de abrir a venda. Só ficaria um pouquinho maior, mas seria essa possibilidade. Aí abriria aquele espaço de gráfico semanal, de gráfico mensal, para poder ter aquela correção. A gente estaria falando aí de, por exemplo, aqui no gráfico diário, vi buscar a região da média móvel de 200 períodos, com essa outra regiãozinha de topo. Também não estou falando que vai vir direto, uma única vez. Pode ter aqui um zigue-zague descendente, até buscar essa região, se de fato vier buscar, tá bom? Mas seria essa forma que eu atuaria se perdesse aqui essa mínima que foi apresentada aí na sessão de ontem, R$55,13, tá legal? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar aqui sobre o Banco do Brasil. Então, como vocês podem ver aí, é um ativo que está bem interessante, né, em termos de tendência de alta, no longuíssimo prazo, no longo prazo, no médio prazo ali pelo gráfico semanal também, com a possibilidade de abertura de nova compra, tá? Mas começando a ficar um pouco mais esticado, então, de repente, aí, colocar menos capital nessas operações, para quem estiver entrando ali num gráfico semanal, até mesmo no diário ali, se voltar a gerar sinal de alta acima dos R$57, tá? Não pesar tanto assim a mão, porque o ativo andou bem. Não significa que não vai continuar subindo, mas ele andou bem, e aí o risco-retorno pode acabar pesando um pouquinho aí, tá? Lembrando, na parte do mensal ali, para quem tiver interesse, existe a possibilidade de tentar proteger aí alguma parte do ganho com as opções, seja através de compra seco de uma put, por exemplo, você vai pagar só o prêmio, ou então alguma operação estruturada aí. E é só você falar com o seu assessor, independente do escritório que você tiver, ok? Para isso, então, se você puder deixar o joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal, eu agradeço muito. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.